Eu pido perdão para os irmãos de língua castelhana, como a maioria hoje são hablantes de português, então você é um pouco indelicado com o irmão desmarcar. Todavía compreende também espanhol. E respeito a los que estão acá hoje, são todos hablantes de português, então se hoje vamos a seguir em português. Então se perdona, e já sei que os irmãos também já compreendem bem este nosso idioma português, então que não vai ter problema para a continuação, verdade? Amém? Então vamos ler o Salmo. Nós falamos sobre o Salmo 120, estamos estudando o cântico gradual, o cântico dos degraus, certo? Que era o cântico de Sião, cânticos cantados em romaria, quando o povo de Deus estava indo adorar a Deus ali no templo em Jerusalém. Então nós estamos a cada dia, a cada culto, estamos estudando o Salmo. Estudamos o Salmo 120, estudamos sobre a preocupação do salmista contra os perigos do caminho, também contra a língua caluniadora. Estudamos o Salmo de número 121, que fala sobre a confiança do servo de Deus no Senhor, e Deus guarda o seu povo, que declara uma proteção divina ao seu povo. Salmo 121, muito conhecido: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Depois lemos o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Falamos sobre a alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de estar no templo, a alegria de ter a liberdade para adorar. Falamos também do Salmo de número 123, declarando a nossa dependência de Deus, a dependência do Senhor, glorificando a Deus. O Salmo 124 fala sobre o livramento de Deus ao seu povo. Se não for o Senhor que esteve conosco, os nossos inimigos teriam nos tragado vivos. Estudamos sobre ele e falamos sobre a confiança daquele que serve ao Senhor, a segurança do que confia no Senhor, que foi o Salmo de quinta-feira passada, Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Estudamos cada monte ali de Israel, estudamos cada monte, e agora vamos passar hoje o Salmo de número 126. É um salmo lindo também, faz parte dessa coletânea, que são 15 salmos que, quando chegava na porta do templo, ali, cada degrau se recitava um salmo. Então era um cântico popular, imagino eu, porque era cantado todos os anos, pelo menos 2 vezes ao ano, nas festas. Era a festa das cabanas e a festa do Pentecostes, que eram as principais, que eles sempre, sim ou sim, teriam que estar ali, se esforçavam para estar. E esse Salmo 126, que é o Salmo que fala quando Deus trouxe o povo de volta do cativeiro. Glorificado seja o nome do Senhor. É muito lindo esse salmo, e vamos ler. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que somos, oh glória. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará
dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Glória a Deus. Então não precisa muito tempo, já estourou o nosso horário, hoje é tempo de oração, mas vamos meditar nessa passagem. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Irmãos, parecia um sonho para eles. Sabe por quê? 70 anos eles estiveram cativos em Babilônia. Sabe que Babilônia ficava uma distância aproximada, como aqui de Hernandárias até a capital de São Paulo de Israel. Mais de 1.100 quilômetros ficava a Babilônia de Israel. E o povo de Deus, quando foi cativo, foi levado cativo por Nabucodonosor, o povo de Deus, ele foi a pé. Você imagine, quando eu venho de São Paulo para cá, ou daqui para São Paulo, se nós vamos de coletivo, vamos de ônibus, levamos 17 horas de viagem, 16 horas de viagem. De carro, com um carro bom, cheguei aqui com 13 horas e meia. Agora você imagina aquele povo todo caminhando a pé. E não era povo guerreiro, porque os guerreiros tinham sido mortos, a maioria deles. Ali era um povo comum, era um povo simples, um povo era velho, era jovem, eram crianças. Crianças, a Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que foram levados também para a Babilônia, eram jovens, eram mancebos, e estavam no meio daquela gente. Possivelmente o profeta Ezequiel também era jovem quando foi levado. Todo esse povo foi levado a pé, e aproximadamente são de 3 a 4 meses de viagem. 3 a 4 meses de viagem, quando eles foram levados como escravos, e foi tirado deles, aleluia, o Salmo de número 122. Eles não podiam mais. Quando no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse salmo foi tirado da boca deles. Eles já não podiam mais louvar esse salmo. E depois nós vamos ver mais adiante. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando eles pediram para louvar o cântico de Sião, eles diziam: como vamos entoar o cântico de Sião em terra estranha? Que já é o próximo que nós vamos estudar. Oh, aleluia. Irmãos, é muito duro quando tira do crente a presença de Deus. Quando o crente perde a presença de Deus, quando o crente está afastado do Senhor, quando ele perde a alegria verdadeira do Espírito Santo, porque o mundo está vivendo uma alegria mentirosa. É uma alegria que ela está subordinada a certas condições. Se eu tenho dinheiro, eu estou alegre. Se eu tenho um bom carro, eu estou alegre. Se eu tenho um bom relacionamento, eu estou feliz, estou alegre. Se eu tenho bens materiais, eu estou alegre. Se eu tenho uma casa, eu estou alegre. Mas passado aquele momento, é só euforia. Passado aquele momento, é só tristeza, é só ilusão. Foi perdida a presença de Deus. Sabe? Quando perde, sente a falta. A pessoa tem uma amizade, não dá valor àquela amizade. A pessoa tem um relacionamento, um namoro, não dá valor. Quando perde, aí vai, fica triste, fica ali, valoriza o que perdeu. E eles sentiram na pele. E muitas vezes nós sentimos na pele.
quando não valorizamos o que temos, quando perdemos, porque aquilo que você não valoriza, você perde. Tudo que você não dá valor, você perde. Tudo que você não valoriza, você perde. E quando perde, você sente falta. Se sente falta. Aí fica lembrando, naquele tempo, que linda recordação, e fica vivendo no passado. Mas nós vivemos o presente. Hoje nós temos a oportunidade de estar aqui louvando a Deus. Temos essa oportunidade e estamos aproveitando ela. E aqui, nesse salmo, ele faz um relato muito interessante. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como aqueles que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Eu fico imaginando 1.100 quilômetros aproximadamente, caminhando, lado ao lado não tinha nada, a cidade estava em ruína, mas eles estavam indo, voltando para casa, e a boca deles se encheu de cântico. Eu fico imaginando eles cantando salmos, louvando a Deus, ainda que a cidade estava destruída, eles estavam voltando para casa, e eles estavam como aqueles que sonham, estavam como aqueles que sonham. Sabe, irmãos, é tão maravilhoso resgatar um sonho perdido. Eu vivenciei isso quando eu voltei a fazer o meu curso universitário, porque na verdade eu já comecei a estudar velho, eu voltei a estudar velho, e no ano 2000 eu iniciei o curso de Direito, não tive condições financeiras de prosseguir, era muito caro na época, e praticamente eu perdi. Passados 12 anos, Deus abriu uma oportunidade para que eu voltasse a estudar. E quando eu andava por aqueles corredores da universidade, ali em São Paulo, eu olhava aquela universidade enorme, parecia que eu estava vivendo, sabe o quê? Um sonho, parecia que eu estava sonhando. E eu senti esse salvo, eu estava como aqueles que sonham. E aí, irmãos, para terminar, porque já passamos do horário, o verso 5 e 6: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. Aqui está falando que muitas vezes, quando nós estamos plantando o nosso futuro, as coisas estão difíceis, as coisas estão duras, há sofrimento, há dificuldade, há luta, mas no final tem vitória. Louvado seja o nome do Senhor. No final tem vitória. Então, vamos valorizar o que temos e vamos trabalhar pelos nossos sonhos. Amém? Coloquemos de pé.